Força, guerreiros! Você que está aqui querendo descobrir o que significa essas siglas financeiras, a gente vai desvendar todas elas para vocês. Preste bem atenção e desde já eu quero te parabenizar porque você está aqui atrás de conhecimento, está querendo aí saber o que rola no mundo dos investimentos, está dando os primeiros passos. Temos outros vídeos sobre isso aqui no canal também, mas esse vídeo a gente vai traduzir para você o que significa cada uma dessas coisas e vai explicar para que você não fique perdido aí na prática na hora de investir. Então, roda a vinheta e a gente começa. Velotax. Eu sou o Vitor Savioli, cofundador do Velotax, o aplicativo que salva a sua vida financeira e salva a sua vida em relação aos impostos. Se você não tem o nosso app, clica aqui na descrição e baixa agora. Nosso app ele realmente é muito útil. Também já curta o vídeo e vamos lá. Siglas financeiras. Vou começar aqui com as mais básicas. Se eu esquecer de alguma, comenta aqui embaixo que a gente traduz elas também. A primeira que você deve estar cansado de ouvir aí, que é o CDB. O que é o CDB? Ele é o Certificado de Depósito Bancário. Na prática é o quê? É o que você recebe quando você investe dinheiro num banco, quando você empresta dinheiro para um banco. Pelo menos era assim quando a gente não tinha internet, quando a gente vivia no mundo aí analógico, com papel. Como que você emprestava dinheiro para o banco ou deixava o dinheiro no banco e ia lá resgatar isso? Você tinha que ter um papel falando, olha, fulano de tal deixou aqui X dinheiro, a taxa tal, e ele pode vir aqui resgatar na data Y. Por isso que chama Certificado de Depósito Interbancário. Ele é um empréstimo que você está fazendo para o banco, tão simples quanto isso. Hoje em dia, pegando aí os aplicativos, o internet banking e tudo mais, a mecânica dele é muito semelhante à poupança. É praticamente a mesma coisa, deixando aqui a grosso modo, só que ele rende mais, rende todos os dias para você, tá? Diferente da poupança, que só rende uma vez por mês, tá? Entrando mais em detalhes, você vai ter CDBs pré-fixados, pós-fixados e os CDBs híbridos. O mais comum, na verdade, é pré-fixado e pós-fixado. O que é pré-fixado? É quando você já tem a certeza absoluta do quanto que você vai receber. Por exemplo, investir em um CDB com uma taxa pré-fixada de 15%. Investir lá R$100. Vou receber R$15 a mais quando eu for resgatar. Então você vai resgatar R$115. Agora, o CDB pós-fixado, a taxa que você vai receber, né, o rendimento que você vai receber, ele vai mudar, tá bom? Vai mudar em qual sentido? Ele vai render um percentual de uma outra taxa. É assim que funciona aqui no Brasil. Na grande parte dos casos, ele vai render 100% ou um percentual do CDI. E aí a gente cai em outra sigla que é o CDI. O que é o CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Como que funciona isso? Na prática, os bancos também emprestam dinheiros uns aos outros, tá? O Itaú pega dinheiro do Bradesco, o Bradesco pega dinheiro do Banco do Brasil e por aí vai. O que acontece? Na prática, eles também têm um certificado de depósito para fazer isso. O nome deste certificado de depósito é Certificado de Depósito Interbancário, de um banco para o outro, CDI. Geralmente, esses empréstimos, eles duram prazos muito curtos, cerca aí de um dia mesmo, ou o tal do chamado overnight, que o Itaú, por exemplo, tem que fechar ali, tem que ter dinheiro na conta, vamos supor, R$1 bilhão, mas ele não tem tudo isso, ele tem só uma parte, então para ele encerrar o dia com esse dinheiro na conta, ele pega emprestado do Bradesco, no dia seguinte ele devolve para o Bradesco e paga uma taxa sobre isso. Essa taxa é a chamada taxa DI, do Depósito Interbancário, e é tudo isso que ele funciona na prática dos nossos investimentos. Então, quando você investe em um CDB que vai pagar 100% do CDI, é um CDB que vai render a mesma taxa do Certificado de Depósito Interbancário. Ponto importante, quando a gente fala aí das taxas, o quanto que é o CDI? Geralmente, a gente está falando esses numerais, esses algarismos, pensando num intervalo anual, tá? Então, hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a taxa do CDI é 14,65% ao ano, que é mais ou menos aí um pouco mais de 1% ao mês. Essa taxa pode mudar, hoje é isso.
Geralmente, os CDBs que rendem uma taxa de 100% do CDI, eles são garantidos pelo FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Na prática, como que funciona? No sistema financeiro brasileiro, tem esse fundo garantidor de crédito que é como se fosse um seguro de carro. Então, se você bate o seu carro, se acontece alguma coisa com o seu carro, a seguradora vai lá e te paga um carro novo ou paga o conserto. Você tem ali, enfim, um custo de franquia, mas na prática a seguradora honra ali o compromisso. Como que funciona a regra do FGC aqui no Brasil? Para você, pessoa física que investe aqui no Brasil, seguindo ali a cartilha do FGC, você tem proteção de até R$250 mil investidos por instituição, limitado a R$1 milhão ou 4 instituições. Então, o que isso quer dizer na prática? Eu, Vitor, invisto no Banco J. O Banco J quebrou. Se eu tenho até R$250 mil no Banco J, o FGC vai lá e me devolve o dinheiro que teoricamente eu ia perder. Então, é assim que funciona. Os CDBs, para você, pessoa física, eles são garantidos pelo FGC. Quer dizer que se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo, o FGC vai salvar a vida de todo mundo? Não, tá? Não é assim que funciona, ele não consegue salvar a vida de todo mundo. Pensa da seguinte forma: se todos os carros derem PT ao mesmo tempo, a Porto Seguro, sei lá, a Bradesco Seguradora vai conseguir honrar essa bucha para todo mundo? Não vai, tá? Funciona aí com probabilidades, com gestão de risco, mas fato é que o FGC, de fato, ele funciona. No passado brasileiro, aí todos os bancos que deram problema e as pessoas que tinham direito a essa garantia, na média eles levaram aí de 3 a 6 meses, mas receberam o dinheiro aí que elas tinham direito, então ele funciona bem, essa que é a verdade. Além disso, a gente tem uma outra sigla muito famosa, que é a Selic. O que significa Selic? Vou ler. É o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Na prática, como que funciona, tá? O Comitê de Política Monetária Brasileiro, ele é um comitê aí formado pelo presidente do Banco Central e por outros diretores deste comitê. Ele define de tempos em tempos a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica da economia brasileira. Na prática é o seguinte: eu, governo brasileiro, preciso pegar dinheiro emprestado. Quanto que eu vou pagar de juros para as pessoas ou para as empresas, para as instituições quererem me emprestar este dinheiro? Eu vou pagar a taxa Selic. Com isso, a taxa Selic acaba sendo a taxa básica, ou seja, todas as outras taxas tendem a se basear nela. Por quê? Porque quando a gente pensa em um país, o país tem teoricamente uma parte de todo o faturamento de todas as empresas e de todas as pessoas do país, porque ele recebe impostos. Então, pensa assim, se o país recebe um pouco de dinheiro de cada empresa e de cada pessoa, se uma empresa for mal, por maior que ela seja, teoricamente o país não vai ser muito afetado. Por quê? Porque ele tem outras grandes empresas que ele pode ir lá e coletar impostos. Com isso, a gente chega na conclusão que o país, ele é o menos arriscado para eu emprestar dinheiro de todo mundo que eu possa emprestar neste mesmo país. Teoricamente, é muito mais seguro eu emprestar dinheiro para o governo brasileiro do que para uma empresa que vende, sei lá, hambúrguer. Tá? Por quê? Putz, se o hambúrguer fizer mal para alguém, se o preço da carne subir, se um monte de coisa acontecer com essa empresa, isso não vai acontecer com o país ou não de uma forma tão intensa. É menos arriscado emprestar para o país, nesse caso o Brasil. Dado todo esse contexto, todas as taxas que a gente vai ter de remuneração emprestando dinheiro, elas têm que ser igual ou maior do que se a gente estivesse emprestando para o Brasil. Por isso que a gente chama a taxa Selic a taxa básica de juros. Aí aqui um ponto importante. Quando a gente está falando da taxa do CDI, ela é quase igual à taxa Selic. Mas por que ela não é igual à taxa Selic? O CDI, ele é um pouquinho menor, porque o CDI, a taxa DI, ela é uma taxa que
um banco empresta para outro banco, ou seja, instituições financeiras onde o produto delas é o dinheiro e elas vão receber esse dinheiro de volta muito rápido. Geralmente esse dinheiro só dorme no outro banco e logo depois ele já volta para você. Então o prazo é muito curto. Como esse prazo é muito curto e os bancos, eles são muito líquidos, a chance de você não receber esse investimento no dia seguinte, logo pela manhã, é muito baixa. Essa taxa do CDI, ela é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Um pouquinho menor quanto? Geralmente 0,1%, tá? Então, se a taxa Selic hoje é 14,75%, a taxa CDI é 14,65%, beleza? Na prática, é a mesma coisa, mas só para você entender aqui as tecnicidades, já que você tá nesse vídeo para aprender tudo isso. Aliás, depois dessa pausa, comenta aqui embaixo aí, tá curtindo, tá ficando claro para você ou ainda tá muito complicado? Depois de tudo isso, a gente tem as outras letrinhas dessa sopa, que são, grande parte, as outras aplicações financeiras que nós temos por aí, considerando aqui principalmente o mundo da renda fixa. Então a gente tem a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. O que é isso na prática? É como se fosse um CDB, mas esse CDB ele é específico para estimular o mercado do agronegócio, o setor do agronegócio. Ou seja, todo o dinheiro que o banco captar com a LCA, ele só vai poder emprestar na outra ponta para empresas do agronegócio. LCI, a mesma coisa, o racional é o mesmo, só que aí são para empresas do setor imobiliário. Por que esses dois setores? Porque são setores-chave da economia brasileira e são setores que, geralmente, eles são mais arriscados para se investir. Então, o banco ele tem um pouco mais de receio de emprestar dinheiro para empresas desses setores. Mas por que, Vitor? O agronegócio não é o que move o Brasil? É o que move o Brasil, mas qual que é o grande problema do agronegócio? Que ele depende da chuva, né? Depende do sol, depende da temperatura, e isso a gente não controla, então ele é arriscado por isso. Já o setor imobiliário, ele também é um setor arriscado porque ele depende muito de renda e de acesso a crédito e também de taxas de juros. E geralmente ele exige grandes investimentos que só vão dar frutos, só vão ser rentabilizados depois de 3 anos ou mais. Por isso que foi criado aí esses dois investimentos específicos para estimular esses setores. Então a gente tem muitos investimentos. Temos, por exemplo, aqui o Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto? É o sistema onde você empresta dinheiro para o governo. Dentro do Tesouro Direto, a gente tem um investimento que é o Tesouro Selic, que aí na prática, como a gente falou aqui, é o CDB do Brasil. Você está emprestando dinheiro para o Brasil, ele vai te devolver o que você investiu mais a taxa Selic no período que você deixou esse dinheiro investido. Temos também o IPCA. O que é o IPCA? A sigla quer dizer Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Se eu não me engano é isso. O que isso representa? A inflação. O que é a inflação? É a variação de preços da economia. Então, se os preços sobem, a inflação ela é positiva e ela está subindo. Se os preços caem, temos deflação e os preços estão caindo. Tem um título lá no Tesouro Direto que é o Tesouro IPCA. Como que funciona este título? Na prática, ele vai te pagar uma taxa de juros fixa, por exemplo, 6%, mais o quanto for o IPCA neste período. Então, não só você vai estar tendo o rendimento da inflação, mas mais um pedaço também. Isso quer dizer que se você fizer esse investimento e deixar ele lá rendendo frutos, você sempre vai conseguir comprar, na teoria, mais produtos, porque você vai estar com rendimento acima da inflação e isso é uma coisa boa. O que mais que a gente tem de siglas? Temos o tal do COI. O que é o COI? É o Certificado de Operações Estruturadas. O COI, na internet como um todo, ele é muito maldito, tá? Pessoas falam muito mal do COI por um seguinte motivo. Geralmente, o COI é uma operação estruturada
O que isso quer dizer, uma operação estruturada? Quer dizer que o banco que monta ou a corretora que monta esse investimento, ele não existe. É como se fosse vários investimentos em um só, empacotados em uma caixinha. Qual que é o grande problema desse COI? Muitos assessores de investimento, gerentes, enfim, como eles ganham muitas comissões por indicar esses investimentos, teve aí um incentivo perverso que eu vou falar para o meu cliente investir nisso porque eu vou ganhar dinheiro, não necessariamente esse é o melhor investimento para o meu cliente. Então, por conta deste motivo, os COIs foram mal falados. Mas tem investimentos em COIs muito interessantes. Por quê? Você vai encontrar, por exemplo, invista na Bolsa Americana e a sua perda está limitada ao capital que você investiu e o seu ganho está limitado a 20% ao ano, por exemplo. E você tem que ficar com esse investimento pelo menos, 3 anos e você não pode resgatar. Não necessariamente esse é um investimento ruim, tá? Às vezes você pode ter um rendimento maior do que se você investir direto na Bolsa Americana e a Bolsa Americana cai e lá no momento do seu resgate, como você ficou ali no 0 a 0, você embolsa mais grana do que se você tivesse que vender isso num cenário que a Bolsa Americana caiu, por exemplo. Ou você ganhou igual a Bolsa Americana. Não tem nada de errado com isso, tá, gente? A parte que o pessoal fala mal aí do COI, na prática, é que muitos assessores lotaram os clientes de COI totalmente fora do perfil de risco, porque ele é um investimento que ele não tem liquidez na maior parte dos casos. O que é a liquidez? Você não pode sacar a hora que você quer e então foi feita aí uma verdadeira sacanagem com muitas pessoas, mas sem querer, enfim, fazer aí nenhum tipo de julgamento, mas eu acredito sempre na autorresponsabilidade. Então, se você vai investir esse dinheiro em algum tipo de investimento, a pessoa tem que ser igual você que está aqui me assistindo e está procurando ter conhecimento, está procurando saber como que ele funciona para entender se faz sentido para ela ou não, tá? O que mais que a gente tem de sopa de letrinhas aqui para vocês? Temos o Tesouro Direto, que é o Tesouro Direto pré-fixado. Como é que funciona esse investimento? Ele vai te pagar exatamente o que ele prometeu, nada mais, nada menos. Eu falei agora anteriormente sobre liquidez, esse é um ponto importante. O que é liquidez? É a capacidade de você resgatar a hora que você quiser. O que é importante quando a gente está falando aqui de investimentos, seja em renda fixa, seja em renda variável? O que é renda fixa? É quando você sabe qual que é o seu ganho prometido, tá bom? Ainda que você não tenha total certeza, mas você tem uma referência do quanto que você vai receber. Então, por exemplo, esse título é pré-fixado, ele vai me pagar 15% ao ano. Beleza, eu sei que se eu investir, ficar lá quietinho, esperar esse investimento vencer, eu vou receber exatamente isso. Renda variável é o seguinte, você investe, mas você tem um ganho limitado, que é 100%, ou seja, tudo que você investiu, mas esse investimento pode se multiplicar por 10, 12, 15 vezes, tá? Geralmente quando você investe em ações, é assim que funciona, por isso que a gente chama de renda variável, porque ela não tem nenhum tipo de promessa, nenhum tipo de referência e você não tem nenhum limite para cima do quanto que você pode ganhar. O que acontece? Todo investimento, você tem mais ou menos liquidez. Então, ou seja, eu investi em uma ação aqui da Vale. Se eu quiser sacar o dinheiro que eu investi, eu vou dar uma ordem ali na corretora e esse dinheiro vai estar na minha conta dali 2 dias. A liquidez ela é quase imediata, ela é em D+2, 2 dias após eu pedir esse resgate. Isso também funciona para vários investimentos de renda fixa. Por exemplo, no Tesouro Direto, se você investir lá R$1.000 no Tesouro IPCA, você também vai conseguir resgatar antes do prazo de vencimento. Então você consegue pegar esse dinheiro antes. Qual que é um ponto muito importante aqui, até saindo um pouco do tema do nosso vídeo, que é só das siglas. Dependendo de quando você pedir esse resgate, como você não aguardou até o vencimento, o preço desse título ele varia. Então você pode resgatar mais dinheiro e ter lucrado além do que era prometido, ou você pode resgatar menos e ter tido um prejuízo, receber menos do que se você tivesse esperado até o final.
Qual que é o caso que você vai com certeza receber ali o que foi prometido? Se você investir e ficar aguardando até ele vencer, beleza? Então, se você é aquele cara mais conservador, que para você o preço subir ou cair é um grande problema, invista na renda fixa e segure ela até o vencimento. Ponto importante, qual o título da renda fixa que ele nunca vai variar nem mais do que deveria, nem menos do que deveria? O tesouro ou o título, né, o investimento pós-fixado. Por quê? Porque ele sempre vai te pagar um rendimento dependendo de qual tiver a taxa. Na prática, investir R$1.000 no CDB pós-fixado que paga 100% do CDI. CDI é uma taxa que muda todo mês, tá? Então eu nunca sei com certeza quanto que eu vou receber, eu só sei que eu vou receber o CDI. Então, se você resgatar esse CDB daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 10 anos, você sempre vai receber o rendimento do quanto foi o CDI naquele período. Se foi 10% no ano 1, você vai receber 10% de rendimento. Se foi 12% no ano 2, você vai receber 12% no ano 2, mais 10% do ano 1. O CDB pós-fixado é aquele tipo de investimento que você nunca perde dinheiro, igual a poupança. Poupança você também nunca perde dinheiro. A diferença da poupança para o CDB é que a poupança rende muito menos e o CDB rende muito mais no momento que eu gravo esse vídeo aqui, beleza? Então, se você tem mais interesse sobre esse tema, tem 2 vídeos aqui no canal onde eu falo absolutamente tudo sobre a renda fixa e aí eu dou mais exemplos, falo mais sobre essas variações dos preços da renda fixa. Beleza? Mas a bitola é a seguinte, a renda fixa ela só é 100% fixa se você faz o investimento e segura ele até o final. Caso contrário, se você investiu em títulos híbridos ou nos títulos pré-fixados, você pode ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro e até ter mesmo prejuízo, beleza? Resgatar menos aí do que você colocou inicialmente. Beleza? Tá claro? Deixa aqui embaixo suas dúvidas, seus comentários, compartilha esse vídeo com quem tem que estudar com você. Siga a gente aqui, se inscreva no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Velotax, soluções financeiras para você.